Uma vez que já vimos sobre diversas formas de ataque, ataques em aplicações, ataques em redes wireless e outros tipos de ameaças, vamos agora falar um pouco sobre como se comportam os atacantes. Quais são os seus objetivos, de que subterfúgios ou de que formas eles realizam as suas operações e que tipo de ferramenta cada um deles vai utilizar no objetivo de alcançar o acesso bem-sucedido. Então, vamos começar com os tipos de atacantes. A gente vai descrever cada um deles. Então, a gente tem os script kids, os hacktivistas, crime organizado, grupos extremistas, os insiders e os competidores. Então, vamos começar falando sobre script kids. Os script kids, em geral, são indivíduos que possuem pouco ou basicamente nenhum conhecimento técnico. Ou seja, eles vão ser executadores de ferramenta. O camarada vai buscar exploits prontos, ele vai buscar scanners, scan de vulnerabilidade, enfim. Ele vai em busca de ferramentas que já estejam devidamente prontas e a partir daí ele vai iniciar os seus ataques. Então, ele sempre parte do princípio de alguma coisa que já exista. Como ele sempre parte do princípio de algo que já existe, ele é um tipo de atacante que é relativamente fácil de você identificar. Então você consegue identificar esse tipo de atacante e conter com uma certa facilidade. Porque, como eu comentei, ele sempre se baseia em coisas que já existam. Então, a menos que ele tenha conseguido uma ferramenta para um exploit para explorar um zero day, é muito pouco provável que ele utilize alguma ferramenta para a qual já não exista algum tipo de contenção. Baseado nisso, ele vai ser um cara com quem a gente vai se preocupar pouco. Então, pensando naquele cenário onde a gente não tem segurança 100%, porque isso não existe, mas onde você vai trabalhar com diversas camadas de proteção, esse tipo de indivíduo vai ser o primeiro a ser descartado, por assim dizer, nesse processo. Então vai ser o primeiro que vai ficar pelo caminho. Quando ele perceber a dificuldade, ele já não vai tentar mais nada e fica por aí. E aí vem outros tipos de atacantes e maior capacidade técnica que podem eventualmente vir a vencer as barreiras de segurança dos nossos ambientes. Mas com relação aos script kids, a nossa preocupação acaba sendo mínima. Vamos falar agora sobre os hacktivistas. Os hacktivistas, eles, em geral, trabalham em grupos, né? São grupos de indivíduos que possuem um determinado tipo de causa comum. A maioria deles já vai possuir conhecimentos mais avançados, então, se for necessário, de repente, um hacker que faça parte de um grupo hacktivista, ele vai desenvolver a sua própria ferramenta, ele vai contar com o apoio dos outros colegas do grupo para o desenvolvimento de ferramentas, de malwares que possam ser implantados e de todo o arsenal que seja necessário para que um ataque seja conduzido e realizado de forma bem sucedida. Então, é um indivíduo que já é muito mais perigoso do que o script kid. Em geral, esse tipo de grupo ele segue algum senso de justiça. Então, a gente teve em 2015 um caso bastante famoso de um site chamado Ashley Madison. O objetivo da existência desse site é para que pessoas que tenham um relacionamento, sejam casados, noivos, namorados, busquem outras pessoas dentro dessa mesma condição para ter um caso. Então, mais ou menos o site ele é um incentivo à traição. E aí tinha a assinatura paga, eles tinham uma série de benefícios lá, enfim. A questão é que em 2015, um grupo hacker conseguiu acessar os sistemas do Ashley Madison e a exigência deles foi de que o site fosse retirado do ar. Caso contrário, eles iam expor todas as informações, todos os dados de todos os usuários do site. A grande verdade é que o site acabou não sendo tirado do ar e os dados foram expostos. Então, alguma coisa aí em torno de 4 milhões de pessoas foram expostas nesse ataque aí ao Ashley Madison. E o objetivo deles era puramente moral. Então, eles entendiam que aquele tipo de serviço era um serviço que não era legal
do ponto de vista moral e entenderam que deveriam atuar no intuito de derrubá-lo. Então, muitas vezes os grupos hacktivistas eles podem ser confundidos com grupos extremistas, que a gente vai ver logo mais. Mas o hacktivista ele vai em questões que envolvam algum tipo de senso de justiça. Então a gente tem como exemplo o Anonymous, que é um grupo bastante famoso, inclusive aqui no Brasil, já conseguiram acessar e manter acesso em alguns sistemas federais, e sempre no intuito de expor questões aí pertinentes a ações que o governo estava tomando por alguma razão e que eles entendiam que não eram corretas. Crime organizado. O crime organizado, ele vai justamente se utilizar de diversos meios ilegais para fazer acesso a recurso privilegiado. Então, são grupos que podem ser contratados por empresas, por indivíduos mal intencionados, que vão realizar uma série de tipos de ataque, e alguns exemplos, tais como SQL Injection, Advanced Persistent Threats, o uso de Advanced Persistent Threats e de malwares, para fazer roubo de informação com o objetivo de venda. Então, é uma coisa que tem um objetivo financeiro. Não é ativismo, não é curiosidade. O objetivo aí é financeiro. Então, é roubar informação que possa ser utilizada por alguém que alguém tenha interesse naquela informação e colocar aquilo no mercado negro para venda. Então, é um tipo de atacante que, tal qual o hacktivista, vão ter conhecimentos mais elaborados, então já são mais difíceis de detectar, já são mais difíceis de conter, e aí a gente vai precisar cada vez mais reforçar as nossas camadas de segurança, de proteção, para que ataques desse tipo de natureza sejam menos prováveis de ocorrer dentro do nosso ambiente. Seguindo, a gente chega no grupo de extremistas. Então, o objetivo dos extremistas ou nacionalistas é atacar organizações governamentais ou o próprio governo. Então, a gente tem isso daí em diversos lugares do mundo. A gente tem aí como exemplo o Wikileaks. Eu já citei o exemplo do Anonymous, que comprometeu alguns sistemas aqui no Brasil, expôs algumas informações. Então, isso é uma coisa que acontece mundialmente falando, e o objetivo é sempre de revelar segredos relacionados aos setores alvos do governo. Então, se tem alguma ação militar que porventura o governo esteja tomando e que há um entendimento do grupo de que aquilo não é uma coisa legal, eles vão em cima daquele órgão do governo, no caso, em cima do militar, por exemplo, e vão tentar comprometer os sistemas, acessar esses sistemas e manter esses acessos por bastante tempo, justamente no intuito de sempre ir conseguindo informações, coletando essas informações e, em determinados momentos, trazerem essas informações a público. Então, é um objetivo também muito específico. A gente tem aí desses três grupos, à exceção dos script kids que a gente viu, os hacktivistas, o crime organizado e os extremistas, eles têm objetivos muito específicos. Os insiders, eles são indivíduos que fazem parte da organização. Então, eles estão dentro. Normalmente têm acesso físico e lógico aos sistemas e recursos. Então, já existe um cenário de facilitação no que diz respeito à capacidade que esses indivíduos têm de acessar ou de comprometer sistemas, né? Obviamente que muitas vezes isso vai requerer algum tipo de conhecimento, mas estando dentro do ambiente tudo fica mais fácil. Existe uma máxima dentro de segurança da informação que diz que se um atacante tiver acesso físico a um equipamento seu, ele não lhe pertence mais. A partir desse momento, ele pertence ao atacante. E, de fato, a partir do momento que o indivíduo possui tempo, recurso e o equipamento disponível para que ele possa utilizar da forma que ele quiser, é uma questão de tempo até que aquele sistema, aquele equipamento, ele venha a ser comprometido. Então, é muito comum, inclusive, como a gente já viu em um dos nossos capítulos aqui do treinamento, de que boa parte das ameaças elas aconteçam
exatamente oriundas da nossa rede interna, ou seja, de pessoas que fazem parte ou fizeram parte da organização. Em geral, as motivações são vingança, raiva ou vantagem financeira. Vingança porque foi demitido, porque de repente sofreu algum tipo de bullying, ou percebe que foi preterido pela chefia, né, por conta de alguma promoção, alguma coisa, ou mesmo para roubar informação. Então, acessar de forma privilegiada um determinado dado, coletar essa informação e fazer a venda dessa informação para quem tenha interesse de fazer isso, assim, de ter acesso a esse dado. É muito comum a gente ver, inclusive, nos processos de desligamento de empresa aqui no Brasil, o que é que a gente observa? Que, em geral, não existe um cuidado muito grande com o tipo de informação que era acessado pelo indivíduo que foi demitido, tampouco se, caso ele utilizasse um equipamento pessoal dentro da empresa, se as informações da empresa foram apagadas no momento em que ele deixa a corporação. Então é muito normal, principalmente na área comercial, as pessoas mudam de empresa, saem de uma empresa para outra, e nesse processo de mudança de empresa elas levam a carteira de clientes, né? Contato, CNPJ, enfim, todas aquelas informações da carteira de clientes do antigo empregador. Então, isso é uma falha de segurança grave e, principalmente em cenários onde você trabalha com o BIOD, é muito difícil, né, de você controlar isso daí, de você conter esse tipo de coisa. Então, mas você tem é, possibilidade de implantação de ferramentas de DLP e de outros tipos de ferramenta de monitoramento para garantir que aqueles dados eles não sejam evadidos da corporação ou do âmbito da corporação sem que haja sua anuência, sua autorização. E por fim, mas não menos importantes, os competidores, que são indivíduos que estão fora daquela organização que buscam acessar as informações dela. Nos tempos modernos, as leis foram se tornando mais rígidas para esse tipo de roubo de informação. Então, quando é descoberto que um competidor forçosamente conseguiu dados de uma empresa com quem ele concorre, e isso é descoberto, né, do ponto de vista jurídico, comprometer as empresas que realizaram o ataque ficou muito mais simples, né, nos dias de hoje. Então, existe uma certa resistência por parte dos competidores em tentar fazer esse tipo de coisa. Mas, nesse cenário, acaba se usando muito a questão dos insiders, né? Então, você pegar uma pessoa insatisfeita no seu concorrente e aí você subornar, você oferecer um dinheiro, um cargo, alguma coisa para que essa pessoa traga informações do seu concorrente para você. Então, é necessário que se trabalhe muito em cima de procedimentos e políticas de segurança, para que você tenha processos claros sobre como você trata a informação dentro do seu ambiente, no intuito de evitar que aconteçam situações como essa de roubo de informação. E eu cito como exemplo a Caterpillar, que acredito que a grande maioria de vocês deva conhecer, empresa que produz máquinas pesadas de construção, trator, guindaste, retroescavadeira e por aí vai. E em 2014, eles estavam lançando uma linha de equipamentos novos, né, de novas máquinas pesadas, para fazer os mais diversos tipos de serviço. E a grande verdade é que esse tipo de empresa ganha dinheiro com manutenção, com as peças que eles vendem de manutenção, não necessariamente com a venda das máquinas, mas a manutenção, né, substituição de peças, a venda de peças no mercado é o que faz com que essas empresas ganhem mais dinheiro, tenham mais vantagens financeiras. Então, em 2014 eles estavam lançando essa linha nova de máquinas e fizeram um lançamento por volta de maio daquele ano. Vamos dizer lá, eu não lembro o dia, mas vamos supor que foi no dia 1 de maio, 1º de maio, dia do trabalho, né? No dia 2, já tinha no mercado chinês peças similares, que eram peças de reposição para aquelas máquinas que tinham sido lançadas no dia anterior. Então,
tinha tempo hábil, né, para que isso pudesse ser copiado ou criado. Houve um vazamento de informação à época, houve um roubo de informação, isso foi divulgado dentro do mercado chinês, e aí os concorrentes passaram a produzir peças genéricas, né, para que pudessem assim, ganhar dinheiro com a venda dessas peças por um preço muito menor do que a original, fazendo com que a Caterpillar tivesse um prejuízo de alguns milhões de dólares. Então, isso é só um exemplo de tantos outros que a gente teve e que acabaram por acontecer aí dentro do cenário de informações. E dessa forma a gente fecha os tipos e atributos de atacante com os competidores, onde a gente pôde ver aí de forma detalhada o que cada um deles representa, o tipo de risco que eles representam para as corporações e as motivações, as mais diversas motivações que levam esses indivíduos a realizar os ataques.